Olá, bom dia, quer dizer, boa tarde já para vocês. Tô aqui buscando uma musiquinha para nossa conversa de hoje. Só um minutinho, dando um tempinho, se tiver alguém para entrar. Hoje nós vamos falar sobre a segunda carta, ok? Bora lá. Como é que vocês passaram o final de semana, início da outra? Espero que bem. Quem foi lá no Expo Bazar? Eu convidei um monte de gente para ir, ninguém foi. Tava muito bom, foi muito bacana. Tinha muitos expositores lá com vários segmentos do nosso comércio. E coisas lindas, gente. Coisas muito bonitas, tá? Tinha coisas muito bonitas e eu estava lá com as minhas terapias, com a reflexologia, que foi muito legal também. O pessoal adorou, me conheceu o meu trabalho e isso é muito legal. E hoje, gente, eu estou aqui para conversar sobre a quarta carta de Cristo. Lembra que nós estamos fazendo a leitura de algumas cartas de Cristo, porque eu penso que Jesus é o maior terapeuta do universo. Então, como ele é o maior terapeuta do universo, eu me dobro a ele, certo? Porque tudo é através dos seus ensinamentos. Estou pondo uma musiquinha aqui, gente, tá bom? Só um minutinho. Todo o seu ensinamento, gente, tudo. Todo ensinamento dele serve para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, tá bom? Então, eu gosto de pôr um fundo musical aqui porque é gostoso demais. A gente descansa a alma, né? Descansa o corpo que já está castigado. Pessoal, a quarta carta de Cristo, ele vem falar pra gente. Vamos ver se a musiquinha tá boa. Dá pra ouvir? Aí, ó. Gosto de um fundinho musical. A segunda carta de Cristo, aliás, tô falando a quarta, tô com a quarta na mão. Bom, a segunda carta de Cristo, gente, ele vem expor para nós que nós criemos vidas, que nós criemos vidas iluminadas, maravilhosas, perfeitas. Por quê? Porque ele fala assim, que ele vem falar de novo a respeito da vida e como a gente vive o dia a dia nosso. Então você se levanta de manhã, né? E não tem a menor ideia do que vai acontecer ali para frente. Então, ele diz aqui que nós precisamos ter muito cuidado com as palavras que nós pronunciamos. Por que cuidado? Porque as palavras, elas interferem diretamente o nosso ser. Entendeu? As palavras, elas entram no nosso ser. Quem viu a minha live passada, eu expliquei sobre o duplo quântico, né? O duplo quântico. E o duplo quântico, né, gente, nada mais é do que o outro eu, mas só que no universo, no espaço, que é pura energia, é somente energia. Então o duplo quântico, ele vem para nos mostrar que as palavras têm poder, sabe? As palavras, elas são fortes, elas têm poder e a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque quando nós vamos dormir, o duplo quântico, ele vem e faz uma leitura. Na verdade, ele troca de lugar com o nosso corpo etéreo, né? Com o nosso corpo etéreo, que o nosso corpo etéreo viaja. E o duplo troca de lugar com ele troca esse lugar com o nosso corpo. E daí ele faz o quê? Ele faz uma leitura
leitura da água do seu corpo. Ele faz uma leitura da água do seu corpo. Olha como é importante a água do nosso corpo, não é? O nosso corpo aqui é muito importante. Por que é importante a água? Porque a nossa água do corpo, ela tem moléculas, ela tem células e ela tem energia. Então, tudo que nós pensamos todos os dias, o dia todo, tudo que nós pensamos, ela está ali naquela célula, naquela molécula, gravada, impressa, projetada. Então, por isso que nós falamos assim, que nós falamos que tudo que você pede para o universo, ele vai te trazer de volta, tá? Então, Cristo ele fala, crie uma vida bela. Por quê? Porque você não tem a menor ideia, do que vai acontecer ali na frente. Então, ele fala assim, policie suas palavras, suas atitudes, seus gestos, né? Tudo com muito respeito e com muita ética. Então ele fala que é possível as palavras ter um impacto na vida de cada um, na vida das pessoas que estão ao meu redor. Opa, bati aqui que o microfone pendeu. Então, isso pode ter um impacto muito importante na vida de cada pessoa. Então, elas podem fazer o que ela está ouvindo de você. É assim, gente, um exemplo. Eu falei nas lives passadas que acontecia de que forma? Oi, Dai! Tudo bem? Tudo bem? Tô vendo você aqui, por isso eu tô fazendo Libras. De que forma, né, as palavras impactam? Lembra que eu falei numa live que o nosso pensamento, ele roda um programa como se fosse uma HD de um computador. Era parecido com uma HD de um computador. E esse programa, ele fica rodando aqui na minha cabeça. Então ali tem as crenças limitantes, tem tudo impresso ali nesse sistema aqui, nesse sistema que eu tenho aqui, tá? Então esse programa, ele fica rodando. E quando eu penso, e às vezes, eu vou dar um exemplo, eu posso pensar uma coisa ruim a respeito do outro, né, da outra pessoa. Só que eu não vou fazer. Por exemplo, é só um exemplo. Eu penso assim, eu vou matar ela. Daí eu não faço, porque eu senti a vontade, eu pensei. Então, do outro lado do mundo, gente, alguém vai pensar e vai abaixar esse programa aqui da minha HD e vai fazer a matança de fato. Então, nós somos responsáveis e culpados por isso. Não tem como a gente fugir disso. Porque se eu pensei, eu rodei esse programa na minha cabeça. E esse programa rodou do outro lado do mundo e alguma pessoa abaixou esse programa e refletiu nela. Por isso, gente, é o cuidado que nós temos que ter com tudo que nós fazemos. Então, Cristo continua aqui dizendo, você acredita que controla a sua vida. Porém, na verdade, você está agindo com insensatez. Você não sabe o que está acontecendo. Você está assim, ignorante, criando a cada minuto para você problemas na sua vida. E eu falei também, eu expliquei que tudo que nós vemos aqui somos nós que projetamos. Então, gente, se hoje a política, o mundo, as pessoas estão estranhas, né? É porque eu estou criando esse pensamento. Então é como se fosse uma consciência coletiva, tá? Criando um pensamento.
Exemplo, tá? Exemplo. Aqui no Brasil a gente só tem político que rouba, que é ruim. Nós criamos essa consciência. E é o que está acontecendo aí fora, não é? Políticos que roubam, políticos mentirosos, políticos que levam o nosso dinheiro. E nós aqui que somos direitos, éticos, temos valores, né? Nós estamos aqui perdendo para as coisas boas, né, que acontecem. Mas Cristo já disse, é você que cria tudo isso ao seu redor. Tudo é você que cria. Então, gente, por que eu estou lendo as cartas de Cristo? Porque nós precisamos mudar o nosso pensamento. Nós precisamos mudar a imagem que nós criamos e projetamos para fora de nós, tá? Como que nós fazemos isso? Meditando. A gente faz meditando, entrando em contato com o Ser Supremo que é Deus. A fonte de água, né, limpa, clara, que é Deus. Então, quando a gente medita, para um pouco o pensamento, a gente entra em contato com Ele ali em cima. E quando a gente entra em contato com a fonte, gente, quando a gente entra em contato com Ele, nós começamos a receber, tá? E nós mudamos o nosso pensamento, as projeções para fora de nós serão diferentes. Por quê? Porque se nós começarmos a mandar luz, energia para o planeta, para as pessoas, para os nossos políticos, né? Que estão ali à frente agora, tentando resolver a criação, o que nós fizemos com o nosso pensamento. Então nós precisamos enviar luz, projetar felicidade. Nós não podemos nos sentir tristes. Sabe por quê? Porque quando eu abaixo a minha frequência, eu estou entrando num padrão de frequência baixa com os outros que pensam negativo. Então, quando eu baixo a minha frequência, gente, é muito perigoso. Por quê? Porque eu não estou na frequência de Deus. Mas vai falar assim, mas hoje você está na frequência de Deus? Não, porque Deus, ele tem uma frequência muito elevada. Então, eu estou treinando, né, para minha frequência subir um pouquinho, subir. E é como eu dei o exemplo na outra live minha, gente. Eu penso que quando o nosso corpo energético, ele cresce, ele desenvolve, eu acho que é aí que acontece, né, ao nosso desencarne. Por quê? Porque o nosso corpo de energia, ele está tão forte, ele está tão brilhante, ele está tão desenvolvido, que a gente acha que rasga esse avatar, né, que é de carne, né, e osso, a gente rasga e quer sair fora. Então, Cristo ainda continua dizendo, você carrega uma carga, né, emocional, de emoções, e você não sabe o que isso faz na sua vida. Então, essa carga emocional, ela abaixa a tua frequência vibratória. Você cai. E daí, quando abaixa a sua frequência vibratória, gente, deixa eu só ver aqui o que aconteceu. Acho que acabou minha musiquinha aqui. Peraí, caiu a internet. É muita energia, E hoje eu tô parecendo uma ciganinha cheia de pulseira. Vamos ver se volta. Conectou aqui. Adoro uma musiquinha, né, como fundo, né, da nossa conversa aqui, tá? Então, gente, quando a gente baixa essa energia, o nosso ego, ele começa a funcionar.
Então ele compromete, sabe? Compromete as forças vitais do nosso corpo, compromete as minhas células, que elas vão regenerar de novo. Então quando a gente enfrenta uma oposição, né? Uma coisa contrária que eu não gosto, então essa vibração ela abaixa. E daí o que acontece? O trabalho do ego, que ele é um guardião nosso, da nossa vida, por quê? Porque ele tem que me autodefender, certo? Para minha sobrevivência acontecer. Então ele sai na minha defesa. Então o ego ele vem para cuidar na minha autodefesa do meu corpo, para que eu consiga viver, tá? E daí, a minha mente, ela percebe essas emoções e minha mente fica assim, ó, pensamento meu fica um trânsito, tá? E daí, quando acontece qualquer coisa, a pessoa me ofende, eu quero ofender de volta a pessoa, ou eu quero, sabe, xingar, reclamar de volta. E isso, gente, é muito ruim para nossa vida. É muito ruim para nossa vida. A raiva, a inveja, né? Você ofender, as ofensas para as pessoas é ruim. O ego, ele está funcionando aí para cuidar da sua vida, mas você precisa perceber que o ego, às vezes, ele é ruim, tá? Então a gente precisa perceber e separar. Então, o ego, ele não entende o que está acontecendo. Ele só chega aqui na minha vida para minha sobrevivência, para minha autodefesa, tá? Então, ele tem uma objetividade, ele não tem objetividade, ele não tem senso de justiça, ele não tem nada. Então, quando você é controlado pelos impulsos do ego, gente, as vibrações da sua consciência que estão sendo emitidas estão em desequilíbrio. Não está equilibrada, estão em desequilíbrio, não tem equilíbrio, entendeu? Então não tem um bom senso, afetam a minha mente e afetam as pessoas que estão à minha volta, a minha família, os meus amigos, meu marido, meus filhos, afetam tudo. Então, gente, começa a afetar também as minhas experiências de vida, né? O meu trabalho futuro. Tudo isso começa a ser afetado pelo ego quando eu estou em desequilíbrio, ok? Então é muito importante que eu esteja bem, que eu esteja com uma vida futura, que eu desperte para essa vida futura e eu não seja mais, né, aquela vítima, né, de circunstâncias. Por quê? Porque eu é que crio essas coisas na minha mente. Sou eu que faço as coisas boas, né? Tudo que é bom e ruim também. Então tudo parte de mim. Então eu falo numa live assim, você pensa, você acha que Deus, ele pediu animais, né, em sacrifício por causa do sangue? Nunca. Porque Deus, ele veio aqui na terra por amor. Ele veio para curar por amor. Ele veio para ensinar por amor. Então, gente, quando você cria, você está nessa vibe, por exemplo, você está nessa vibe com a sua vibração baixa, né? O ego funcionando em você. Daí você cria discussões com colegas, com amigos de trabalho, com o chefe. E durante o dia você vai engolindo, né? Isso, a raiva, as coisas ruins, as palavras ruins. E daí quando você chega na sua casa, o que acontece? Você continua, ao invés de você encontrar as pessoas que você ama, né? Seus filhos, sua mãe, seu pai,
sua esposa, seu marido, e ter ali na sua casa um lugar, né, de relaxar, de aumentar essa vibração e essa energia. Então essa frequência aumentar, você continua naquela vibração baixa. Então você ainda, porque você sente, né, a raiva, você sente as discussões do dia todo, né? E daí você continua ainda com o ego comandando você. Então, a verdade é que ele fala, quando nós chegamos em casa, quantas vezes, gente, exemplo, aconteceu com você? Uma briga do marido com a mulher, tá? Com o esposo. Daí, às vezes o esposo ou a mulher, ela pensa assim, se eu fizer o sexo com ele, resolve, acaba tudo. Gente, fazer o sexo não é tão simples assim. Sabe por quê? Porque nós trocamos energias com o nosso marido ou com nossa esposa. Nós trocamos energia. Nós trocamos vibrações. Nós trocamos consciência. Então, gente, não é simplesmente fazer o sexo com o outro que acaba o problema. E na maioria dos casais, né, eles pensam assim, vou fazer o sexo porque a gente se encontra, a gente se junta e resolve e tá acabado o problema. Não. Vocês não resolveram o problema e muito pior, vocês cada um trocou a consciências e ressentimento do que estava sentindo aqui dentro com o outro. Então, além do outro levar o que ele sentia, por exemplo, o esposo, ele leva o que ele sentia, né? Tristeza, raiva, ciúmes, o que for, ele vai juntar ainda com o que a esposa sentia. Então, dobrou o excesso de sentimento e de consciência negativa. Então, gente, o sexo, ele deve ser feito, é bom, é gostoso, mas quando você e o outro estiver em contato com essa fonte divina que é Deus. Então é uma questão de contato de amor, não um contato para resolver o problema que vocês projetaram ali na hora. Então esse negócio, gente, às vezes a pessoa quer fazer sexo com você para resolver o problema. Fala assim, eu briguei, um exemplo, né? Eu briguei com a minha esposa, tá? Briguei com a minha esposa, agora eu vou lá, vou à noite, né, na nossa cama, eu vou tentar fazer o sexo pra gente juntar. Errado. O sexo não é para isso. E muito menos o sexo não é para fazer filhos. O sexo é para unir duas pessoas que se amam de verdade. Quando você sente a pele, a emoção, o amor de estar junto com aquela pessoa. Mas para resolver problema, não. Para acabar com o problema, não. Então, até isso, ele fala que quando nós estamos com raiva, sentindo, né, aquela raiva dentro da gente, bravos, nós estamos projetando no outro isso também. E quando nós pensamos, pode ter certeza, olha, outro exemplo, quando você fica pensando, nossa, eu tenho certeza que o meu marido está me traindo, eu tenho certeza, você está pensando, né? Então você está projetando o seu pensamento no outro.
a outra pessoa, no caso, exemplo, seu marido, ele vai estar sentindo aquele pensamento seu. E logo a energia do campo, do corpo dele vai estar recebendo aquela energia sua do seu pensamento. E pode acontecer. Ele pode ter olhos para outra pessoa, de repente ele pode se sentir atraído, né? Atraído pela outra pessoa. Mas é porque ele quis? Não. É porque você pensou e ficou pensando, meu marido está me traindo, e daí a sua energia em volta do seu corpo começou a reverberar no outro, e ele, o seu marido, começou a sentir. Então ele começou a captar aquela energia sua. E é onde acontece. Daí é uma prova de que nós podemos cocriar, nós podemos projetar o nosso pensamento no outro. Então, gente, é muito, muito, muito... só um minuto aqui que eu não sei o que aconteceu. É muito importante, mas assim, é importante que nós saibamos, gente, o que nós pensamos. Não pode ter julgamento, não pode ter acusações para outra pessoa. Não pode ter palavras ruins, que da nossa boca só saia palavras boas, bonitas, para levantar a moral, né? A autoestima, né? Do outro. Então, que nós policiemos assim, ó, fiquemos vigilantes, né? Vigilantes aos nossos pensamentos. Sabe por quê? Porque nós precisamos pensar e emitir projeções de energia muito bacanas para as outras pessoas, para o nosso mundo, para o nosso planeta. E é justamente isso que as cartas de Cristo, elas falam. Que quando você está nessa vibe, deixando ser guiada pelo ego, quando o ego comanda, te dá ordem, e você não percebe isso, é muito ruim. É muito ruim. Porque você não é dona da sua própria vida. Você não é dona de si. Então, aqui ele fala também como que é possível, né? Como que é possível, ele fala assim, seja qual for a consciência que você está criando, isso deixa vestígios em tudo que você encontra. Exemplo, no seu carro, durante seu dia, no seu computador, na sua chave, na sua roupa, nas pessoas que você toca. Você vê como é sério, gente? Como é sério isso que eu estou falando, que eu estou explicando? Então, quando você está numa classe de consciência, uma vibração baixa, tudo que você toca fica contaminado de energias ruins, baixas. Então, aqui pergunto assim, mas como que é possível? Ele fala que a razão do universo inteiro, né? Todas as galáxias, é tão somente única, é a consciência do amor, a inteligência do amor, em sua forma mais elevada, trabalhando através das interações do eletromagnetismo. Ó, que legal! Então, o eletromagnetismo é a verdadeira substância do poder da mente humana.
dos impulsos emocionais e como eles são vistos aqui na Terra, na nossa vida humana, na nossa vida terrena. Então ele diz ainda que todos os impulsos da consciência que se tornam visíveis através da interação do eletromagnetismo, gente, tudo se projeta e se torna visível, eu posso ver. Então ele ainda diz que tudo quando nós tivermos compreendido, entendido, percebido o verdadeiro lugar que você, que você está na criação da boa saúde ou da falta dela, que é a doença, da felicidade ou da infelicidade, para você e os demais seguirem em frente, gente, caminhando no caminho de Cristo, é o caminho do amor incondicional, amor por todos, todas as criaturas do mundo. Daí talvez ele fala, você se pergunte, posso começar a mudar meus padrões de pensamento, minhas emoções eu posso mudar? Ele fala, isso pode ser feito através do exercício e da vontade que você tiver, da força de vontade sua. Mas depende da sua própria força de vontade. Você se apoiando nessa consciência egocêntrica vai fazer perder tudo o que você está pensando, equilíbrio emocional, tudo você perde. É que nem tentar limpar mel, limpar com mel, com melado, ele diz. Você pode aprender a controlar, a controlar o ego, conhecendo, estabelecendo contato com a fonte, com Deus, com essa fonte de águas claras, que ele chama de Pai. Pai, tá? Então essa fonte, ele vem, ele diz assim que nenhuma ideia nova surge das nossas células do nosso cérebro. Nenhuma, nada, ideia nova surge. A pessoa que cria algo novo, ela recebe a ideia do universo, a ideia do universal. Tudo do universo, tudo, é usado para beneficiar todas as coisas vivas, tudo que é vivo. Então, tudo que nós temos ideia é quando eu falo, gente. Tem pessoas que perguntam para mim, você usa Botox? Não, nunca usei, tá? Nunca usei Botox. Essa pelinha aqui de neném, mas nem tanto, nunca usei. Mas eu explico assim, se Deus fez com que os cientistas, os homens, descobrissem ideias, tivessem as ideias novas para o uso para você ficar jovem por mais tempo, por que não usar? Se você pode, use. Todas as ideias vêm do universal. Eu falo assim, nada o homem cria sem que Deus permita, isso. Então, se Deus permitiu criar a cirurgia plástica, programas de emagrecimento, se Deus, que você pode ficar jovem por mais tempo, viver mais jovem por mais tempo, mas que não tenha, exagero, que fique na bocão, isso não. Mas que você possa ficar mais jovem por um certo
né? Porque hoje, todas as idades, assim, se você vê mulheres, homens, às vezes, de 70 anos, bem, forte, né? Vigoroso, com força, né? Jovem, daí quando pergunta a idade, ele fala, 78, você fala, 78? Tô boba, não é verdade? Eu tô indo pro 60, gente, eu tô indo pro 60. Então, quando a gente percebe que Deus, né, faz com que o homem descubra essa ciência, o porquê não usar? O porquê não aceitar, gente? Cirurgia plástica, né? Cada um é seu cada um. Então, nada que está aqui nesse mundo é sem autorização de Deus. Então, Deus autoriza isso, não é verdade? E ele fala aqui, ó, Deus, o Pai, o Universo, ele autoriza que vocês tenham ideias criativas, que vocês encontrem através da ciência, né? E que você possa usar, mas com cuidado, né? Prestando atenção no que você está fazendo. Então, gente, é isso que eu queria explicar nessa live de hoje. Que nós aqui precisamos ter esse cuidado, e ele fala em todas as cartas dele que esse cuidado com as palavras que nós falamos para o outro é muito importante, que a gente se policie, que a gente preste atenção, tá? Nós somos humanos, né? Seres humanos. Porém, nós podemos, vem um pensamento ruim aqui, muda, troca, ressignifica. Então, veio, eu vi uma pessoa, daí eu pensei mal, fiz um julgamento dela, muda, troca esse pensamento. Troca o pensamento por uma coisa boa. Abençoe a pessoa. No seu pensamento, pense assim: eu abençoo você. Que Deus te dê em dobro tudo de bom para você nessa vida. Então, fale isso, porque você é abençoado, 1000 vezes mais. Tá? 1000 vezes mais você é abençoado. Então, essa carta número 2, tá? Ela explica exatamente isso. Pare de agir pelo seu ego. Pare. Pense no amor incondicional pelas outras pessoas. Não fique agindo pelo ego, porque ele quer comandar você o tempo todo. O tempo todo ele quer comandar você, e você aceita, e daí você não percebe nada à sua volta. Então, gente, é tempo da gente aceitar esse amor grande, né? Valioso, né? Valioso. É tempo da gente perceber. E eu falo, né, de Jesus, por quê? Porque ele é o maior terapeuta do mundo, do universo. E é ele que me inspira quando eu vou cuidar das pessoas aqui na minha casa, no meu espaço. É ele, Deus, que me inspira o tempo inteiro. Porque às vezes eu tô perdida, eu falo, oh meu Deus do céu, vem uma cliente aqui, vai chegar. Daí eu sento, me concentro, foco nessa cliente, logo vem a resposta. Vem a resposta dele para mim. Como que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que explicar para ela.
Então é isso, gente. A carta número 2 fala sobre isso. E sempre ele bate na mesma tecla. Amor, ligação com a fonte do ser. Amor universal. Quando eu falei do duplo, né? Do duplo quântico, eu explico lá, gente, por que é importante a água. Nós temos mais água no nosso corpo, então as palavras boas são importantes porque elas modificam as células e moléculas da água do nosso corpo. E essa palavra entrou, modificou essa célula, essa molécula, daí fica lá impressa nela. Daí é onde vem as mágoas, as dores da alma, né? As emoções que não são boas para o nosso corpo. E daí é onde começam a aparecer as doenças físicas, né? E doenças que quando você não percebe, você fala assim, eu falo de terapia natural, e as pessoas falam assim, terapia natural, que bobagem, né? Se você tivesse ido lá na Expo Bazar, você tinha visto. Nossa, fiquei muito feliz, porque eu cuidei de uma mocinha lá e ela estava com problema de intestino preso há vários dias. Desculpe eu falar aqui, tá? Se você estiver me vendo, ela estava com o intestino, né, preso. Então, primeiro, a gente precisa ver quais emoções é que fizeram prender esse intestino dela. Por que o intestino dela está ficando preso? Quais são as emoções que estão fazendo isso com ela? A gente precisa cuidar, só que não dava para ser lá no Expo, né? Tem que ser aqui, com a ferramenta certa, adequada. Tá, então ela me perguntou como que ela poderia resolver o problema, que ela estava sentindo mal já, né? Mal-estar. Daí eu falei que através do pé, da reflexo do pé, eu poderia fazer uma manipulação no intestino delgado, né? Reto, tudo pelo pé, tá bom? Pelo pezinho dela. Ela pegou ainda, veio assim meio descrente, ela falou assim, pelo pé. Tudo bem, ok. Né? Daí ela pegou, deitou lá na minha maca, né? E eu comecei a fazer trabalhar os pés dela, tal. Tudo bem, ela me agradeceu e foi embora. Daí eu tava atendendo outra pessoa na maca, ela veio, né? Bateu assim no meu ombro e falou assim, com licença, eu posso falar um minutinho? Só um minutinho. Tô atrapalhando aqui a terapia. Eu falei, não tem problema. Pode falar. Falou assim, olha, quando eu cheguei lá no meu lugar, né, perto do meu marido, minha barriga começou a estufar e começou a me dar cólica. E eu fui ao banheiro e eu consegui. Então meu intestino livre, né, liberou. Daí ela veio, ela falou, nossa, eu tô boba de ver como foi rápido, né? Como foi rápido o efeito. E é isso, gente, que as terapias naturais proporcionam. Elas vão dar um bem-estar, né, em você o dia todo, você já sai assim levinha daqui. Então, cada dia eu quero falar um pouquinho, eu quero explicar um pouquinho das minhas terapias, tá? Eu hoje aproveitei a deixa da carta, né? Eu aproveitei que eu li a carta, fiz a interpretação e aproveitei para falar sobre a reflexo, tá bom? A reflexo podal. Então a reflexo podal no pé, ela é muito importante, ela é muito bacana, porque através daqui você vê todos os seus órgãos, rim, pulmão, coluna, né? Tudo você faz o tratamento através do seu pezinho.
Ah, tem gente que vem com vergonha e fala assim, ah, o meu pezinho tá suado, tá fedidinho. Não tem problema, gente. Aqui eu vou fazer uma esfoliação no seu pé primeiro. Depois que eu fizer a esfoliação, por quê? Porque eu quero a pele bem gostosa para poder trabalhar com o óleo essencial, tá? Então o óleo essencial é o óleo mais puro que tem. Então uma gota do óleo, ela equivale a 24 xícaras de chá daquela planta, tá? Então a Reflexo, ela é muito bacana, ela é muito legal para cuidar da saúde do seu corpo, tá? Do seu corpinho. Então, gente, quem não foi lá na Expo, vem aqui, venha conhecer as terapias, venham conhecer, venham fazer terapias. Eu tenho uma sessão, ela é bastante demorada, né? Porque geralmente as terapias é 20 minutos ou 40 minutos. A minha não. A minha dura 1h30 a 2 horas até, dependendo do problema da pessoa, que a pessoa me traz, tá? Então, é assim. Eu espero que eu tenha sido um pouquinho de contribuição para você, tá? Que você tenha aprendido um pouquinho aqui comigo também. Fico feliz e agradeço. Gratidão, 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 gratidão sempre. E é isso aí, gente. Ó, outra coisa, vou tentar, né, postar o meu vídeo, porque o Insta não está deixando postar os meus vídeos, tá? Daí eu tô colocando no Facebook, na minha página lá, e no YouTube também, que eu tenho uma página no YouTube, tá? Me procure lá, Emo Ser, tá? Então, se o Insta não deixar eu postar a live aqui, eu vou baixar a live, vou postar no Face e no YouTube, tá bom? Por favor, gente, tô pedindo, né? Compartilhe com as pessoas a live. Compartilhe para quem você acha que vai gostar, para quem gosta de ouvir, para quem gosta de ouvir sobre Cristo, sobre terapias e bater um papinho aqui bem gostoso aqui com a gente, tá bom? Então é assim, que Deus abençoe vocês e eu vou ficando por aqui. Gratidão.